Querida igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em Efésios. E eu convido a amada igreja a abrirmos a carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5. Hoje nós vamos trabalhar os versículos 3 até o versículo 7. Mas vamos ler os versos 1 e 2 também, para estarmos mais inteirados do contexto. Reverendo Obedes, domingo passado, pregou sobre os 2 primeiros versos. Hoje vamos até o verso 7. Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não sejais participantes com eles. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, que acabamos de ler, que o Senhor fale conosco nesta noite, coloque nos nossos lábios, ó Pai, aquelas palavras que o Senhor gostaria, Pai, que ouvíssemos. Nos edifique, nos exorte, nos abençoe, que saiamos daqui alimentados por Ti mesmos, ó Pai. Abençoe a Tua igreja que nesta noite aqui se reúne e toma-nos nas Tuas mãos, ó Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, na Tua inteira dependência. E desde já Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pediria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Nós vamos explorar um pouco esses versículos que nós acabamos de ler. É um texto muito contundente, que nos chama realmente a atenção e nos exorta. No livro de Efésios, nós temos um pano de fundo muito interessante. Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja que estava na cidade de Éfeso. Era uma igreja que fazia parte da Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é a Turquia. Éfeso, àquela época, era uma cidade grande, uma cidade extremamente rica, era a capital proconsular da época, era uma cidade onde nós tínhamos um fluxo de gente muito grande, muitas pessoas passavam por ali, e era a maior cidade portuária da Ásia Menor. E vocês sabem qual é a fama de cidade portuária, não é mesmo? Pois bem, ali em Éfeso, a fama de Éfeso não era diferente de uma grande cidade portuária. O porto de Éfeso, onde os barcos ali ancoravam, havia uma estrada que levava à entrada da cidade, e logo que eles chegavam à cidade, tinham as casas de banho, onde os homens podiam se lavar, trocar de roupa e imediatamente já visitar a casa das mulheres de moral um tanto quanto questionável, como dizem os portugueses. E ali, então, eles tinham o seu momento de prazer, de divertimento naquela cidade. Era uma cidade caracterizada pela licenciosidade e pela imoralidade. Naquela cidade nós tínhamos o culto a Dionísio, que era o deus do vinho. E é interessante que nesse mesmo capítulo, no versículo 18 do capítulo 5, como que sintomático a situação da época, Paulo inclusive fala: não vos embriagueis com vinho. Isso era muito comum ali na cidade de Éfeso. E Dionísio era o deus Baco, o deus do vinho.
E justamente o deus Baco deu origem ao nome Bacanal, de onde vinham as bacanas ou as bacates que participavam das orgias e das festas promovidas por ocasião ao culto a esse deus Dionísio. Então, cuidado quando você chamar alguma pessoa de bacana. Tá? Bacana tem uma ligação muito próxima a essas festas orgiásticas que aconteciam ali em Éfeso. E essas festas eram caracterizadas pelo desenfreamento de orgias, embriaguez com vinho e todo tipo de imoralidade acontecia nessas festas. Havia também, ali na cidade de Éfeso, a deusa grega chamada Ártemis. Era a Diana dos Efésios. E vocês sabem que Paulo teve um embate muito grande com os adoradores desta deusa Diana. Era a deusa da fertilidade. Então, todas as orgias sexuais eram associadas ao culto e à adoração a essa deusa. Eu estive 2 vezes na cidade de Éfeso, ainda encontramos ali ruínas daquela época de Paulo, ainda algumas ruínas dos templos que ali haviam, e nós passamos por uma rua, bem ali na entrada da cidade, e os guias falavam assim para nós: olha, aqui eram os bordéis. A cidade era conhecida por esses bordéis, mas era uma cidade onde tinha uma comunidade judaica muito grande, aonde o cristianismo já estava crescendo muito, aonde haviam muitos gregos e também muitos romanos. Então é justamente nessa situação que Paulo está escrevendo com esse pano de fundo esta carta a esta igreja que estava em Éfeso, justamente nesta cidade. Então é fato que a imoralidade era uma característica dessa cidade. Alguns diziam que, contemporaneizando, nós poderíamos falar que era a Disneylândia do sexo. Por isso, Paulo, ele fala que a igreja precisava ter muito cuidado. Veja o que ele diz no versículo 6. Ele fala assim: ninguém vos engane. Ou seja, achar que uma vida de imoralidade não traz prejuízo a um crente. Estava nascendo ali nesta época, no 1º século, ali na Ásia Menor e nessa região do Oriente Próximo, uma heresia chamada gnosticismo ou proto-gnosticismo. E os gnósticos diziam que aquilo que nós fazemos com o corpo não afetava a alma. Então você pode entregar o seu corpo a toda sorte de dissolução, que isso não vai te trazer problema nenhum à sua alma. E os versos 3 a 5 que nós acabamos de ler, eles são sintomáticos a essa situação imoral que a igreja estava inserida, não que ela estivesse participando necessariamente dessa situação. Mas Paulo queria que a igreja estivesse longe e não estivesse associada a estas coisas. É o que ele diz no verso 11. Veja aí o versículo de número 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E como é que ele termina no versículo 7? Veja o verso 7. Não sejais participantes com eles. Não participem com eles e não comunguem com eles desta filosofia. Por isso, Paulo nos traz, nestes versículos de 3 a 5, 4 imperativos proibitivos. Olha que coisa interessante. Veja aí na sua Bíblia o verso 3. Primeira proibição, ele diz, nem sequer. Verso 4, nem conversação. No verso 4 ainda, nem palavras. E o verso 7, não sejais. O que nós temos aqui? 4 advertências, 4 proibições do apóstolo Paulo. Nestes poucos versículos, Paulo está dizendo à igreja, não façam isso. São proibições enfáticas. Na língua grega, isso aqui não é simplesmente um não qualquer. Na língua grega, esse não, essa proibição, ela é enfática. E vou dizer uma coisa para a amada igreja. A Bíblia está cheia de proibição.
proibições. Não faça isso, não faça aquilo outro, não participe disso, não participe daquilo. Deus, como Pai, Ele nos proíbe de muitas coisas. Hoje, no nosso mundo pós-moderno, os pais já não conseguem proibir os seus filhos de fazerem muitas coisas. Estamos vivendo numa sociedade sem limites, do laissez-faire, faça o que você quiser. Os pais não conseguem mais impor limites aos filhos, os filhos podem fazer o que quiser, enquanto que o nosso Pai nos enche de proibições. Parece que alguns pais hoje já perderam a condição de proibirem ou estabelecerem limites aos seus filhos. E a nossa sociedade pós-moderna hoje, ela é caracterizada pela sociedade da permissividade. Tudo é permitido. Just do it. Faça aquilo que você quiser. Não existem limites, não existem barreiras intransponíveis. Gente, Paulo está lutando com a permissividade moral lá daquela cidade de Éfeso, que eu diria não é diferente da permissividade e da situação que nós hoje vivemos também no nosso mundo, onde tudo é permitido. Algo muito semelhante e muito próximo aos nossos dias. Por isso, Paulo chama a igreja a assumir uma conduta ética diante de toda essa situação. E no versículo 2, Paulo estabelece como regra da nossa ética e da nossa conduta, verso 2 ele diz, andai em amor. Andai em amor. Paulo ele vai analisar então uma certa lista de conduta que nós deveríamos de ter nessa sociedade permissiva, nessa sociedade imoral da qual nós participamos. Dos versos 3 a 5, Paulo fala sobre a imoralidade. Os versículos 3 e o versículo 5, Paulo fala sobre a imoralidade. No versículo 4, Paulo fala sobre o cuidado que deveríamos ter com as palavras. E no versículo 6, ele conclui. Versos 3 e 5, deixa a sua Bíblia aberta, acompanhe conosco a análise. Paulo vai falar sobre a imoralidade e no verso 2 ele diz, andai em amor. Andar em amor inclui amor também na vida sexual e amor também naquilo que nós falamos. É o amor que orienta a nossa ética, é o que Paulo está dizendo. É o amor que orienta a nossa conduta. É o amor que orienta a nossa vida moral. Por isso, Santo Agostinho dizia, ame e faça o que quiseres. Porque se você amar, nada do que você fizer vai ferir o outro. Paulo, então, quando ele vai falar sobre a nossa conduta ética diante daquilo que diz respeito aos assuntos relacionados ao sexo e aquilo que diz respeito à forma como nós falamos, Paulo diz, esteja acima de tudo, dirigindo a sua ética e a sua conduta, o amor. Versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. E o versículo 5 ele diz, sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Impudicícia, devassidão, a palavra aqui na língua grega é porneia. E porneia diz respeito a toda e qualquer relação sexual fora dos planos estabelecidos por Deus. Toda e qualquer relação, imoralidade sexual, qualquer relação fora daquilo que Deus determinou e estabeleceu é pecado. E ele ainda continua e diz toda sorte de impurezas, como que ainda usando uma palavra sinônima, mas com uma ideia ainda forte em relação a isso. A palavra impureza aqui, ela tem pelo menos 4 significados interessantes que ela tinha naquela época. Primeiro era sujeira material. Naquela época, quando você vendia uma casa e tinha que entregar uma casa para alguém, você tinha que entregar a casa limpa.
E alguns escritores antigos, então, usam essa palavra grega para que você deixasse a casa limpa para você entregar a outra pessoa. Quer dizer, tirasse toda a sujeira da casa. Mas essa palavra usada aqui para impureza era usada também na medicina. Por exemplo, Hipócrates, que foi um famoso médico, usava essa palavra para fazer referência a toda matéria impura que ficava ao redor da chaga ou da ferida. Então, toda aquela matéria impura ao redor da chaga ou da ferida, ele usava essa palavra impureza. Mas essa palavra impureza era usada também no seu sentido moral, era a depravação. Era uma situação moral que dava nojo a uma pessoa que presenciasse aquilo que a outra estava fazendo como coisa impura. E, por fim, essa palavra também tinha um sentido de impureza religiosa, o impuro cerimonialmente. Então, o que Paulo está querendo dizer para a igreja e Deus está querendo dizer para nós quando ele fala que nós deveríamos ficar livres da impureza, da porneia? A ideia da palavra porneia, impureza aqui, é tudo aquilo que provoca nojo e ojeriza a quem está na sua presença. Diz respeito àquilo que torna impossível uma pessoa entrar na presença de Deus, porque ela está impura. E isso causa em Deus ojeriza, causa em Deus repugnação. Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E Paulo então conclui no verso 6, esses estão fora do reino de Deus. O que tais coisas praticam? E Paulo ainda no verso 3 ele fala, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. E a palavra cobiça aqui tem uma ideia muito interessante. A palavra cobiça é a insaciabilidade da carnalidade humana. É aquela pessoa que vai estar sempre insaciável, incapaz de estar farta ou satisfeita no que diz respeito a esta situação da ganância e da cobiça. Paulo então fala no versículo 5, sabei, pois isto, nenhum continente ou impuro. Nenhum incontinente ou impuro. Paulo já tinha ensinado isso muitas vezes. E a palavra incontinente aqui, Paulo repete a palavra pornós, que vem de porneia, pornografia, pornô, etc. e tal. Algumas Bíblias traduzem como libertino, fornicário, devasso. Quem que é o libertino, o fornicário e o devasso? É todo aquele que pratica qualquer ato sexual fora daquilo que Deus estabeleceu como correto. E Paulo chama esses de impuros, imorais. Verso 5 ele ainda diz, a lista é grande, ou avarento, que é idólatra. Interessante o que Paulo fala aqui. Ou avarento, e a palavra avarento aqui é a palavra para cobiçoso, é a palavra para cobiça, ou avarento, que é idólatra. Todos esses, os pornós, todos esses que praticam qualquer ato sexual fora dos planos estabelecidos por Deus, esses impuros, esses cobiçosos e avarentos, Paulo diz, eles são idólatras e eles não têm herança no reino de Cristo e de Deus. E a pergunta que nós fazemos diante de um texto como esse é, o que tem a ver a cobiça com a idolatria? Qual é a relação entre cobiça e idolatria? Fato, irmãos, é que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos semelhante àquelas coisas que nós mais amamos. A cobiça sexual, a cobiça pelo dinheiro, a cobiça pelo poder. O cobiçoso é aquele que sempre deseja ter aquilo que não lhe é devido, que deseja sempre ter mais do que Deus estabeleceu para que fosse dele, e isso é idolatria. Quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, nós nos tornamos idólatras. Quando nós passamos a amar qualquer coisa mais do que amamos a Deus, isto é idolatria.
E uma oração que eu tenho feito é: Senhor, não me deixe amar absolutamente nada mais do que eu te amo. Porque a partir do momento que nós amarmos qualquer coisa mais do que nós deveríamos amar a Deus, nós estamos nos tornando idólatras. E Paulo está dizendo que o cobiçoso é esse tipo de pessoa, o avarento é esse tipo de pessoa, porque ele tem o dinheiro como seu Deus. Ele tem bens materiais como seu Deus. Alguns têm o sexo como seu Deus. Se você quiser, abra sua Bíblia, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Paulo vai falar isso com outras palavras. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Só virar um pouquinho aí as páginas depois de Efésios, Colossenses 3:5. Paulo diz assim, ele está se dirigindo a uma igreja, a igreja que estava em Colosso, e Paulo diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é o quê? Idolatria. Idolatria. Só uma palavrinha aqui, um parênteses. Aqui não são aqueles que falham em ser perfeitos, que são excluídos do reino de Deus. Não, irmãos. Todos nós vamos morrer pecadores. Todos nós vamos morrer lutando contra o pecado. Ninguém passa um dia sem pecar. Mas Paulo aqui ele está querendo dizer que aqueles que vão ficar fora do reino de Deus são aqueles que voluntariamente, seguidamente, praticam esses pecados, continuam na prática do pecado e não sentem absolutamente nenhuma necessidade de se arrependerem, de chorarem diante de Deus por praticarem estas coisas. Não quer dizer que um crente não peque, o crente peca. Santo Agostinho, antes de converter, Santo Agostinho dizia: antes de me converter, eu não tinha como não pecar. Depois que eu me converti, eu tenho condições de não pecar. Não quer dizer que eu não peque, mas quer dizer que agora eu tenho condições de não pecar. O crente peca. Mas qual é a diferença entre um crente pecar e um não crente pecar? John Owen foi um puritano, um dos teólogos que mais escreveu sobre esse assunto. John Owen dizia: nós sabemos que uma pessoa é convertida e nascida de novo pela forma como ela lida com o pecado. Uma pessoa que não é crente, não é nascida de novo, quando ela peca, ela não se sente culpada. Passa pela igreja, vive na igreja 5, 10 anos, depois vai para o mundo e fala: perdi muito tempo lá dentro da igreja. Eu já deveria estar aqui fora há muito tempo. Ele não se sente culpado, não sente necessidade de arrependimento e se sente extremamente confortável naquela situação que ele se encontra. É aqueles que às vezes a gente chama de desviados. Além de ser uma palavra terrível, né? Desviados. É uma palavra que realmente fere os princípios bíblicos e a boa teologia. Primeira carta de João, o apóstolo João vai dizer: se saíram, é porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, não teriam saído. Às vezes eu digo na nossa escola dominical, quem já ouviu me perdoe, mas tem um hospício aqui perto de Brasília, que no frontispício do hospício está escrito assim: nem todos que são estão, nem todos que estão são. E essa é uma ideia que João traz à tona. Se saíram era porque não eram dos nossos. Mas o que acontece quando o crente peca? Leia depois o Salmo 38, por exemplo. Salmo de Davi. Ele vai dizer: Senhor, eu me sinto como que doente, os meus ossos estão como se estivessem com câncer, eu me sinto triste,
O crente, quando peca, ele fica triste, ele fica abatido, ele chora na presença de Deus, ele se arrepende, ele sente-se culpado. Nós hoje vivemos numa sociedade sem culpa. Uma sociedade onde todos precisam falar e agir diante do outro de tal forma que o outro não se sinta culpado. Inclusive o pai e a mãe precisam educar o filho e tratar o filho dessa forma. Pregar no púlpito das nossas igrejas sobre ira de Deus, penas eternas, inferno, castigo. Isso é você infligir numa criança, num adolescente, um sentimento de culpa. Hoje, na nossa sociedade, ninguém é culpado. John MacArthur escreveu um livro interessante chamado Sociedade Sem Culpa. Hoje, as pessoas, quando praticam algo errado, cometem aquilo que nós chamamos de pecado, eles se dizem vítimas. Vítima da família, vítima do pai, vítima do professor, vítima da sociedade, vítima do sistema, vítima do remédio que eu estou tomando, vítima do tratamento que eu estou fazendo. Eles não são culpados de absolutamente nada daquilo que eles fazem. Nós vemos hoje esses assassinos, essas pessoas que são presas por vários crimes hediondos que cometem. Os repórteres perguntam para elas: você se arrepende daquilo que você fez? Não. Você se sente culpado? Não. O crente, quando peca, ele traz sobre si um sentimento de culpa muito grande. Mas para nós concluirmos a segunda parte da nossa meditação, Paulo fala que deveríamos ter cuidado não só com aquilo que é imoral, mas também com aquilo que a nossa boca fala. Cuidado com as palavras. Veja o verso 4, Efésios 5, 4. Paulo diz aqui em Efésios 5, 4, que entre nós, entre aqueles que são chamados santos, entre os filhos de Deus, entre o povo de Deus, não deve haver nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Agora veja o que Paulo fala no capítulo 4, verso 29. O reverendo Marco Antônio já falou sobre isso, não vamos repetir. Mas é a mesma ideia que o apóstolo Paulo está tratando. Capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Amada igreja, o que nós falamos tem a ver com o nosso coração. Lucas, no capítulo 6, 45, cita as palavras de Jesus, quando Jesus diz: a boca fala do que o coração está cheio. Amada igreja, as nossas palavras denunciam o nosso coração. O abrir da nossa boca desnuda a nossa alma. As nossas palavras revelam a nossa identidade. Expõem e trazem à tona todas as cores, todos os matizes, todas as dimensões do nosso coração. Nessa mesma sessão, Paulo está estabelecendo uma relação íntima entre o quê? Duas coisas que nós estamos analisando aqui: a imoralidade e as palavras. Aí você pode perguntar: poxa, o que tem a ver a imoralidade com o abrir da minha boca, com o meu falar? O imoral, ele fala imoralidades. O santo fala aquilo que é santo. Porque tudo aquilo que nós falamos tem a ver com o coração que nós temos. Por isso Paulo estabelece esse relacionamento íntimo. De que o teu coração está cheio? De imoralidade? De coisas lascívias? De luxúria? É isso que os teus lábios vão falar. Porque eles vão revelar aquilo que está dentro do teu coração. Teólogo que eu gosto muito, chamado Warren Wiersbe, ele comenta esse texto e olha o que ele diz: a gente conhece o caráter de uma pessoa pelo que a faz rir e pelo que a faz chorar.
O santo de Deus não vê graça alguma em piadas indecentes e imorais, torpes, obscenas, piadas sujas. Aquele que é santo não ri dessas coisas. Porque, como diz o Warren, o caráter de uma pessoa é revelado pela sua risada e pelo seu choro. O que a faz rir e o que a faz chorar. E palavras torpes aqui, irmãos, são palavras grosseiras, indecentes, sujas, estúpidas. E Paulo usa aqui a palavra vãs ou chocarrices, palavras obscenas, gracejos imorais, conversas indecentes e vulgares. Obviamente você nunca ouviu na sua vida uma piada assim, né? E nunca ficou sem rir, você ficou sério, não é verdade? Os adolescentes estão rindo aqui, eu não sei porquê. Confissões de um pastor. Não sei se eu devia falar isso, mas confissões de um pastor. Nos meus 20 e poucos anos, e já se vão lá muitos anos, eu era conhecido por contador de piadas. Vocês não acreditam nisso, né? Mas aonde eu chegava, lá vem o Marcos Alexandre. Marcos, qual é a piada de hoje? E eu passava decorando piada e lendo piada, etc., porque eu sabia que quando chegava na rodinha dos meus amigos, eu tinha que contar uma piada. E eu sabia muitas piadas. Irmãos, um dia Deus me chamou a atenção. Marcos, você é conhecido pelas piadas que você conta. E Deus me chamou duramente a atenção. Irmãos, cuidado com o que você ora, porque Deus pode ouvir a sua oração. E naquele dia, eu dobrei os meus joelhos no chão. E falei, Senhor, eu nunca mais vou contar essas piadas para ninguém. E eu te peço ainda mais uma coisa. Eu quero que o Senhor me faça esquecer todas essas piadas. E se os irmãos pedirem para eu contar uma dessas piadas, esqueçam, porque eu não me lembro. Deus me purificou desse pecado. A Bíblia está dizendo chocarrices. Chocarrices é aquilo que é fácil de se alterar. Chocarrice é uma palavra que você ouve, é uma conversa que você ouve, e depois você transforma essa conversa naquilo que você bem entende que aquela conversa significa. Distorcendo muito ou pouco, isso é chocarrice. Uma conversa séria que você ouviu, uma confissão séria que você ouviu e você transforma isso numa piada. Isso é chocarrice. Todas essas três palavras falam de pecados impróprios da língua. Qualquer discurso que seja obsceno, degradante, leviano, sujo, palavras imorais. Paulo diz, cuidado, tais pessoas estão fora do reino de Deus. Mas Paulo diz algo interessante. Veja o que ele fala depois disso. Ele fala, mas, não é? Na sua Bíblia tem um mas antes, pelo contrário, o quê? O que ele diz? Ações de graça. Quando você conversa com um santo, o que sai dos seus lábios? Ações de graça. Nos lábios de uma pessoa santa, lavada e remida pelo sangue de Cristo, saem ações de graça. Saem palavras que edificam, saem palavras que engrandecem o reino de Deus, saem palavras que denunciam o coração e a alma que você tem. Na boca de um santo, de um crente, não há palavras sujas, mas há ações de graça. Ouvi uma frase de um teólogo que eu gostei muito, e ele dizia, a graça no coração manifesta-se na graça que os nossos lábios proferem. Quem tem graça no coração, tem graça nas suas palavras. E o julgamento de Deus, amada igreja, vai vir não só por coisas erradas que fazemos, pelas imoralidades que praticamos, pelas proibições de Deus que nós, muitas vezes, acabamos por desobedecê-las, mas o julgamento de Deus vem sobre nós também, por causa das palavras que nós proferimos. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 12, verso 36. Mateus 12, 36. Queria que você tivesse isso em mente, capítulo 12, verso 36. Palavras de Jesus.
Mateus 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Meus irmãos, se eu vou ter que dar conta a Deus das palavras frívolas que os meus lábios proferirem, imagina o resto das coisas. E palavras frívolas aqui é uma palavra interessante na língua grega que quer dizer inútil, não proveitosa, palavras impensadas, precipitadas, descuidadas, sem valor, moralmente inúteis, inaproveitáveis. Você nunca disse uma palavra assim, não é verdade? De toda palavra frívola que os nossos lábios proferirem, dela um dia teremos que dar contas a Deus no dia do juízo final. Deus ele tem que santificar não só os nossos atos, mas o nosso coração. Tem um versículo no Salmo que eu gosto muito. Senhor, dai-me um coração puro e mãos limpas. As mãos são aquilo que eu faço, o coração é aquilo que eu sou. Eu nunca vou ter mãos limpas se eu não tiver um coração puro. E Paulo conclui esse texto, irmãos, dizendo o seguinte, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras que minimizam esses tipos de pecados imorais. Como quem diz, sexo antes do casamento não tem problema. Vá em frente, não perca tempo. Hoje nós temos meninas com 12 anos tendo relações sexuais como se fosse uma coisa extremamente normal. E tudo começa com determinadas permissividades, de alguns namoros que começam inocentes, mas como eu vi uma vez de um pastor aqui desta igreja, quando você esquenta aqui em cima, pega fogo lá embaixo. E essa é uma grande verdade. Por isso Paulo fala, é melhor você casar-se do que abrasar-se. Eu experimentei as delícias do casamento com 29 anos de idade. Não fiquei doente, não me tornei um louco, nem perdi a minha fé. Hoje eu colho juros e correção monetária. Eu esperei no Senhor até os meus 29 anos. E Deus me honrou, Deus foi bom para comigo. Fazendo uma média aqui com o reverendo Walter hoje de manhã. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Deus me guardou. Deus me protegeu pelo seu amor e sua graça, porque se dependesse de mim, irmãos, eu teria caído há muito tempo. Ore a Deus. Deus quer de nós uma vida santa. Os gnósticos diziam, os pecados do corpo não afetam a alma. Mentira. Paulo diz aqui, não deem ouvidos a essas pessoas que dizem que os pecados imorais não fazem diferença para a vida de um crente. Fazem. E dela um dia vamos ter que prestar contas a Deus. Não se preocupe, sexo fora do casamento, tranquilo. Hoje, quantas pessoas já têm a sua relação sexual antes do casamento e dentro da igreja? Mas Paulo conclui dizendo, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane. Filhos da desobediência. Aquilo que nós fazemos denuncia quem é o nosso Pai. O versículo 1 desse capítulo fala, filhos amados. Paulo faz um contraste entre filhos da desobediência e os filhos amados. Ser filho da desobediência ou ser filho amado denuncia quem é o meu Pai. E quem é o meu Pai diz respeito a com quem eu me pareço, quem eu estou imitando. Verso 1, sede os meus imitadores, disse Deus. Que Deus, o nosso Pai, querida e amada igreja, possa encontrar em nós o seu retrato, a sua face. Que nós possamos ser, de fato e de verdade, reconhecidos como filhos amados e não filhos da desobediência. Filhos de Deus e parecidos com o nosso Pai Celestial. Amém? Que Deus nos abençoe e abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.